Abandonado pelo pai e tendo que lidar com luto por diversas vezes com a morte da sua namorada, do seu melhor amigo e até mesmo da sua filha. Keanu Reeves é um dos atores mais marcantes de Hollywood, protagonizando filmes como Matrix, John Wick, Velocidade Máxima e Constantine. E ele sempre foi conhecido como esse cara gente boa, humilde, tipo gente da gente. Mas assim como cada um de nós, ele carrega uma trajetória de vida, que por sinal é marcada por tragédias, fracassos e traumas pessoais. E nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre esse lado obscuro da real história de Keanu Reeves. E eu sou o Wesley, se for a sua primeira vez por aqui, já se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual foi o primeiro filme, a primeira produção que você já viu com esse ator. E vem comigo! Você está no canal, o que você acha? Dê um voto de confiança, se inscreva, pois muita gente aqui ainda não é inscrita. O Wesley agradece e bora lá! Filho da figurinista e performer britânica Patricia Taylor com o geólogo Samuel Reeves, mesmo com a sua nacionalidade canadense, Keanu Charles Reeves, que curiosamente esse primeiro nome significa brisa fresca sobre as montanhas em havaiano, ele nasce no dia 2 de setembro de 1964 em Beirute, no Líbano. Tendo ali uma irmã do mesmo pai e da mesma mãe e duas meio-irmãs, Keanu pega esse gosto pela vida artística quando a sua mãe se casa com um diretor da Broadway. E é aí que ele pega gosto pela atuação. E uma curiosidade meio vaga é que desde 91 ele é baixista de uma banda que se chama Dogstar. Então ele começa ali atuando em peças de teatro ali em 1984 e em 86 ele entra para Hollywood. Então depois de atuar em filmes de menor expressão, foi só em 1994 que ele protagonizou o filme Velocidade Máxima, que pra quem é do meu tempo deve lembrar, esse filme passou demais na sessão da tarde, na temperatura máxima, onde ele tá dentro de um ônibus ali, ele tem que manter uma certa velocidade, já que se ele diminuir o ônibus vai explodir. Então em 1999 ele dá vida a Neo em Matrix, que eu particularmente considero o melhor filme da carreira dele. E com o estrondoso sucesso desse filme, ganhando uma sequência e virando uma trilogia, Keanu Reeves, apesar de ter feito alguns filmes pequenos e outros maiores, ele é, sem dúvida, um dos maiores atores da história de Hollywood. E tudo isso que eu falei até agora, meio que acredito que vocês já sabiam, mas para ver o lado mais obscuro da história dele, teremos que voltar um pouco no tempo. Já que com apenas 3 anos ele foi totalmente abandonado pelo pai. E além disso, depois de abandonar o filho, ele acabou sendo preso por tráfico de drogas. Então na sua vida escolar, ele tendo que lidar com a ausência do pai, a sua mãe tendo outros relacionamentos, tendo que mudar constantemente de casa, ele ainda tinha que lidar com a dislexia, que pra quem não sabe é um transtorno que é geralmente ligado ali com a dificuldade de ler, de entender palavras, de escrever, tendo dificuldade também para soletrar, mas como a gente sabe, no decorrer ali do seu desenvolvimento, ele acabou pegando paixão ali por esportes, ele jogava hóquei, e a própria atuação foi meio que preenchendo essas lacunas. Então em 1991, quando ele já está ali em Hollywood, ele trabalha no filme Garotos de Programa. E é nessa produção que ele começa uma das maiores amizades da sua carreira, e é justamente com outro protagonista, o River Phoenix. E essa grande irmandade entre os dois vai muito além das telonas, já que eram dois grandes atores em ascensão, então eles começaram a frequentar juntos festas, viagens, gostos em comum, já que tudo isso findou de forma muito rápida e trágica, já que apenas 2 anos depois, River sofreu uma overdose. O ator então morreu ali na frente de uma balada, de uma boate ali em Los Angeles, que curiosamente quem era o dono da época era o Johnny Depp, e isso claramente abalou demais o Keanu. E se isso deve ter mexido bastante com ele, imagine a morte da sua filha. Meus amigos, isso aconteceu no mesmo ano de estreia de Matrix, em 1999, e nessa época Keanu tinha um relacionamento ali também com uma outra atriz, que se chamava Jennifer Syme, e após um início de gestação ali até a metade aparentemente acontecendo de forma tranquila, no 8º mês eles receberam a triste notícia que o bebê tinha perdido os sinais vitais. E então o bebê nasce ali sem vida. E isso, meus amigos, abalou tanto Keanu quanto a Jennifer, que o relacionamento dos dois acabou. E 2 anos depois, em 2001, a poeira já tinha baixado um pouco, eles já tinham vivido suas vidas, feito seus trabalhos, parecido um pouco, né? Eles começaram a se reaproximar.
Há quem diga também que nessa época eles já estavam até juntos. Mas o que realmente importa é que, em meio a essa reaproximação, uma grande tragédia novamente acaba com todo o futuro que esse casal podia ter junto, já que ao voltar de uma festa na casa do Mary Manson, Jennifer sofre um acidente, ela perde o controle do carro que capota e ela acaba sendo arremessada contra o para-brisa e morrendo na hora. Então eu acho que ficou claro que nem só de glamour vive essa extraordinária personalidade, já que ele carrega todas essas tragédias, todos esses conflitos e traumas dentro da sua real história. E pra fechar com um fato ali, uma situação que teve um final feliz, é da sua irmã, Kim, que travou ali uma luta ferrenha contra a leucemia, e Keanu esteve sempre do seu lado, abandonando trabalhos, acompanhando ali no tratamento, e doando centenas de dólares para instituições que fazem pesquisa para o tratamento do câncer. E o que eu acredito que a gente pode tirar de tudo isso é que, apesar de todas as complicações da sua vida, o nosso Neo, ou John Wick, como você preferir chamar, ele segue firme e forte, levando a vida da melhor maneira possível. You're breathtaking! E uma última curiosidade é que, segundo o New York Times, ele é o quarto maior ator do século XXI, e sendo reconhecido aí e amado pelos fãs. Então é isso, meus amigos, e se você foi um dos poucos e raros casos de alguém que ficou até o final desse vídeo, já comenta aqui embaixo, eu fiquei. E muito obrigado pelo seu tempo, seguimos aqui. Ah, o Wesley não te contou? Saber o que você acha do que vimos no vídeo de hoje é o nosso maior objetivo por aqui. Seu like e inscrição ajudam demais. Muito obrigado pelo seu tempo, seguimos aqui.